Olá, queridos irmãos do Evangelho de Jesus, Evangelho no Lar, do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. É sempre bom lembrar, não é, meus irmãos, que fazer o Evangelho na nossa casa a gente transforma a nossa casa num templo do Cristo. E é com este propósito de amor que estamos aqui reunidos. Eu, Norma, e aqui do Rio de Janeiro, e a minha irmãzinha Vânia, lá de Uberlândia, Minas Gerais, para darmos continuidade, não é, a esse encontro semanal do Evangelho no Lar. Hoje, nós vamos estar dando continuidade ao estudo do capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. O que é preciso para ser salvo, parábola do bom samaritano. Nós já iniciamos a semana passada e hoje vamos estudar o item 3. Mas para iniciá-lo, primeiramente, não é? Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto para a nossa prece de abertura. Graças a Deus. Obrigada, Senhor Jesus, Mestre querido, por esta oportunidade abençoada de realização do Evangelho no lar. Pedimos a Ti, Mestre, muita proteção, bem como a esses amigos espirituais que, em Seu nome, aqui estão sempre conosco, nos inspirando, nos assistindo. Mas, sobretudo, o nosso agradecimento com humildade ao nosso Pai Maior, a quem pedimos muita proteção e a devida permissão para iniciarmos o nosso Evangelho de hoje, dando todos juntos, dos dois lados da vida, a uma só voz e do fundo dos nossos corações. Graças a Deus. Assim, queridos irmãos, vamos iniciar a leitura do item 3 desse capítulo 15. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, quer dizer, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, ele mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar a ele mesmo, e ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo. Eis o que não cessa de combater, mas faz mais do que recomendar a caridade, coloca claramente e em termos explícitos como a condição absoluta
da felicidade futura. Vamos dar uma parada aqui nesse primeiro parágrafo para refletirmos, né, acerca da caridade inicialmente. A caridade é entendida, não é, como o amor ao próximo em todas as suas formas, enquanto a humildade é a ausência do orgulho e a base para o progresso espiritual. Essas virtudes são vistas como o caminho para a felicidade eterna e para a salvação espiritual. A caridade, ela faz oposição ao egoísmo, pois combate diretamente o egoísmo ao promover o bem-estar do outro, ao invés de apenas o próprio. Então, a gente vai ver que lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, não é? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E a espiritualidade responde: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E aí, o Kardec vai acrescentar para exatamente nós podermos entender todas essas recomendações que Jesus aqui faz no Evangelho, não é? Que o amor e a caridade, eles são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. E assim, tal o sentido destas palavras de Jesus, né? Diz Kardec: amai-vos uns aos outros como irmãos. Por quê? Porque a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores ou nossos superiores, não é? Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Então, ele exemplifica assim: apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Então, meus irmãos, se nós buscarmos fazer todas essas recomendações, nós estaremos sendo caridosos, como Jesus espera de nós. Já a humildade, ela é a ausência do orgulho, meus irmãos, um sentimento de superioridade que impede o desenvolvimento do amor ao próximo, né? O orgulho causa isso. A humildade faz oposição ao orgulho, porque luta contra a vaidade e o amor próprio, que desvalorizam as qualidades de uma pessoa. É um exercício diário que envolve reconhecer a divindade tanto em si quanto nos outros, e a praticar atitudes de acolhimento, especialmente em momentos de dificuldade. Então, a conexão
entre a caridade e a humildade reside no fato que ambas são a base moral de Jesus e a essência da lei do amor. Ao desenvolver essas duas virtudes, o indivíduo se liberta do egoísmo e do orgulho, promovendo a sua evolução espiritual. Vamos agora dar prosseguimento a esse item 3 no seu segundo parágrafo, que diz assim: no quadro que Jesus deu ao julgamento final, é preciso, como em muitas outras coisas, separar a figura e a alegoria. Há homens como aqueles a quem falava, ainda incapazes de compreenderem as coisas puramente espirituais, devia apresentar imagens surpreendentes e capazes de impressionar. Para melhor ser aceito, devia mesmo não se afastar muito das ideias vigentes, quanto à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e pontos sobre os quais não podia se explicar claramente. Mas, ao lado dessa parte acessória e figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade que espera o justo e da infelicidade reservada ao mal. Então, meus queridos irmãos, o mestre usava aqueles termos cotidianos, não é? Para se fazer entender para aquele povo humilde, em sua maioria camponeses, pastores de ovelhas, pescadores, não é? Sem grandes formações escolares, não é? E muitos mesmo analfabetos. E então, para ele se fazer entender, ele usava desses símbolos do cotidiano para expressar-lhes como funciona as leis de Deus. E assim, no caso do julgamento, ele usou a parábola do joio e do trigo, não é? E aí ele simbolizou o joio, aquelas pessoas que fazem o mal, que praticam o mal, não é? Que não seguem os ensinamentos do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele simboliza, alegoricamente, de trigo, aqueles que são justos, que cumprem os ensinamentos evangélicos, não é? E aí, a gente, para entender melhor a parábola, vamos lembrar que o joio, ele é uma cultura, uma erva daninha que se desenvolve no meio da plantação do trigo e são muito parecidos. Então, não dá para arrancar o joio sem correr o risco de acabar arrancando mudas do trigo. Aí, por isso, ele exemplifica, porque naquele momento ele não podia falar ainda, não é? Eh, do final dos tempos, do uso da separação dos que vão, como nós agora estamos vivenciando a transição planetária, e podemos falar claramente que aqueles que tiveram a sua última oportunidade e não aproveitaram, serão, excluídos, como os exilados de Capela o foram outrora, para planos correspondentes à sua vibração atual, não é? Porque a Terra passará a regeneração e abrigará aqueles que já são trigo.
Então, Jesus, naquela época, para impactá-los com a verdade de se voltarem para a prática das leis espirituais, ele disse que o joio seria queimado e que o trigo seria recolhido no celeiro de Deus, ou seja, herdaremos, né, a terra regenerada. Hoje nós temos esse esclarecimento. Naquela época ainda não dava. Então, Jesus, por isso, não havia revelado tudo, pois a humanidade do seu tempo não estava madura o suficiente para compreendê-lo. A promessa do Consolador foi dada para completar a revelação de Jesus e abrir novos horizontes de compreensão para a humanidade. E o Consolador que ele prometeu é a doutrina espírita, não é? E que traz a mensagem: fora da caridade não há salvação. É a parte da religião, né, extraída do primeiro livro que foi o Livro dos Espíritos. E aí, essa expressão aparece como um resumo moral da moral cristã e de todo o ensinamento espírita. É uma resposta ao dogma: fora da igreja não há salvação, que o Espiritismo refuta ao propor que a caridade e não a religião é o caminho da salvação. Para dar prosseguimento a esse item 3, vou passar a palavra agora para a nossa querida Vânia. Fiquemos em paz, meus irmãos. Querida Vânia, a palavra é sua. Gratidão, Norminha. Vamos à sequência do item 3, que vai nos falar de que se trata o quadro que foi traçado do juízo final. Naquele julgamento supremo, quais os considerandos da sentença sobre o que se baseia o libelo? Libelo quer dizer acusação. Então, aqui nós vamos ler o que Kardec colocou para nós acerca desse item. Pergunta o juiz se foi preenchida tal ou qual formalidade, observada mais ou menos tal ou qual prática exterior? Não. Em que pergunta tão somente uma coisa, a prática da caridade, e se pronuncia assim: passai à direita, vós que assististes os vossos irmãos, passai à esquerda, vós que fostes duros para com eles. Informa-se, por acaso, da ortodoxia da fé, isto é, da obediência às regras, faz qualquer distinção entre o que crê de um modo e o que crê de outro? Não, pois Jesus coloca o samaritano considerado herético. Herético é aquele que duvida de dogmas e crenças, mas que pratica o amor ao próximo, acima do ortodoxo que falta com a caridade. Então, aí nós vemos que o samaritano demonstrou que, acima da prática das suas crenças, ele escolheu praticar o amor ao próximo. Jesus, portanto, não faz da caridade apenas uma das condições para a salvação, mas a única condição. Se houvessem outras a serem preenchidas, ele as teria apresentado. Dando continuidade aos nossos comentários, nós vemos aqui que Kardec colocou considerações a respeito do fato de que foi o samaritano quem socorreu aquele homem estendido ao chão, cheio de feridas, porque o sacerdote e o levita passaram adiante. Então, ele vai colocando elementos como se estivéssemos diante de um julgamento. E esse julgamento que interessa
não é qual deles está cumprindo os mandamentos da sua religião, da sua crença, e qual aquele que duvida desses dogmas, dessas crenças, né? Porque Jesus colocou aquele que era considerado herético, que é aquele que duvida dos dogmas e das crenças, como aquele que pratica o amor ao próximo, acima daqueles que seguem a ortodoxia da fé, ou seja, as regras da sua crença religiosa. Então, Jesus, com isso, fez da prática da caridade a única condição para a salvação. Se houvesse outros, Jesus as teria relacionado, ele as teria apresentado. Então, já que Jesus coloca a caridade como a virtude por excelência, é porque ela implicitamente, quer dizer, indiretamente, ela está, na sua essência, referindo-se a todas as outras. A humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, o perdão, né? A benevolência, quer dizer, a prática do bem para todos, sem distinção, né? E porque a prática da caridade é a negação do orgulho e do egoísmo. Quando a criatura deixa de pensar em si, nas suas crenças, naquilo que ela considera como verdade ou não, para ir ao encontro daquele que está necessitado. Então, o próximo é todo aquele com o qual nós nos encontramos, com o qual nós convivemos, que necessita do nosso auxílio, da nossa compreensão, da nossa palavra amiga e até do nosso socorro, seja para uma necessidade física, uma necessidade financeira, uma necessidade emocional, que nós procuremos atender, lembrando-nos ainda de que nós gostaríamos que o outro procedesse conosco da mesma forma que nós estamos procedendo para com ele. É esse o mandamento maior. Não se vai investigar o nome, a origem da pessoa, o que aconteceu. Primeiro nós temos que socorrer, acolher, amparar, esclarecer, e não ficar pré-julgando, ou então querer catequizar, evangelizar, espiritizar aquele irmão que nós encontramos em nosso caminho. É preciso que nós reflitamos com muito carinho e seriedade sobre isso, para que nós não deixemos o egoísmo tomar conta de nós e nem do mundo. Precisamos rever as nossas crenças, o nosso posicionamento, antes de emitirmos julgamentos equivocados, antes de apontarmos o dedo, porque muitas vezes, mesmo alguém com o qual nós convivemos diariamente, muitas vezes nós não conhecemos o que vai no íntimo de suas almas. Quais são as suas dificuldades, as suas preocupações? E muitas vezes, imediatamente, nós nos pomos a criticar, a cobrar, a exigir que o outro faça aquilo que nós achamos que ele tem que fazer. Consideremos que cada um realmente está numa posição, num grau de evolução, num grau de maturidade. E que por isso nós estamos juntos aqui na Terra, num mundo de provas e expiações, para que aqueles que estão à frente auxiliem aqueles que estão na retaguarda, em que necessidade for. Repito, seja material, seja física, seja emocional, seja psíquica ou seja espiritual. A seara do Pai é enorme. Precisamos ser ceareiros que
saibam, conheçam os ensinos de Jesus, mas que principalmente os ponha em prática, os vivencie, para que nós tenhamos um mundo melhor, com mais paz, com mais alegria, com mais fraternidade. Vamos pensar com carinho nisso. E eu passo a palavra para a Norminha, que nos vai brindar com mais uma lição maravilhosa de André Luiz. É com você, Norminha. Ok, querida Vânia. A lição é a de número 190, intitulada Perseverança, é do livro Vivendo o Evangelho, volume 2, né? Uma psicografia de Antônio Baduy Filho, pelo espírito de André Luiz. Diz assim, André: há muito vens dedicando tuas horas às tarefas de auxílio ao próximo. Frequentas a cozinha do grupo de assistência, adicionando à sopa fraterna os ingredientes de tua bondade. Costuras a peça de roupa, alinhavando-a, alivanhando-a com a marca do teu carinho. Preparas o enxoval ao recém-nascido, impregnando-o com as vibrações de tua ternura. Visitas o casebre infeliz e distribuis o agasalho providencial, enriquecendo-o com o calor de tua compaixão, para aquecer os irmãos desafortunados nas noites frias de inverno. Sabes que teus minutos de dedicação são sementes de alegria que plantas em inúmeros lares. Contudo, apesar da felicidade que levas aos outros, sentes o espinho da tristeza cravado no coração. Realizas a peregrinação rica de encantos, onde reergues a esperança e a coragem de muitos. No entanto, quando te recolhes ao silêncio dos aposentos, deixas-te envolver por lembranças amargas, rememoras a competição de companheiros bem-intencionados, lembras a deserção dos amigos que sucumbiram aos apelos dos interesses imediatistas. Recordas a indiferença e a ironia, a agressão e o destempero verbal de quantos se sentem incomodados por teus ideais nobilitantes. E porque essas lembranças te acodem com dor e desânimo, perguntas a razão de tudo isso, quando o que desejas é apenas fazer caridade. A verdade, porém, é que, sendo discípulo fiel do Cristo, vais trilhar o mesmo caminho do Senhor. Não faltarão mãos estendidas, suplicando auxílio, mas também não faltará a coroa de espinhos, travestida de incompreensões. Não faltarão rogativas de esperança e apoio, mas também não faltará a chicotada da ingratidão. Não faltarão demonstrações de carinho e apreço, mas também não faltará o repúdio doloroso. Por isso, não te entristeças com as contradições no desempenho das tarefas. Toma tua cruz sobre os ombros e percorre o próprio Calvário, na certeza de que, além dele aguardar-te a ressurreição da alegria e da paz. E nos momentos mais angustiantes da trajetória, quando sentires que o desencanto te domina, recorda Jesus no Jardim das Oliveiras e roga a Deus:
força e perseverança para prosseguires, repetindo com o Mestre Divino as palavras que hão de testemunhar teu sentimento de humildade. Pai, seja o que quiseres e não o que eu quero. Linda mensagem de André Luiz, meus irmãos. E para introjetá-la em nós, é preciso lembrarmos que estamos num planeta de provas e expiações. Não é porque estamos integrados numa casa espírita ou em outra religião fazendo a caridade que vamos estar perfeitos. Todos somos passíveis de equívocos, como aqueles mencionados que entristecem a pessoa caridosa quando ela se recolhe no silêncio do lar e começa a recordar os equívocos dos companheiros de caminhada, lembrando que nós também somos passíveis de erros. E lembrando ainda que se Jesus quisesse apenas homens perfeitos para a sua caminhada de caridade, ele não teria com quem contar. Então, os atuais discípulos, que somos nós, trabalhadores de última hora, também ainda recalcitramos muitas vezes. Quantos estão integrados, né, no trabalho da caridade e, como André ali mencionou, desviam-se depois, e outros tantos equívocos diários, né? Disputa de cargos dentro da casa espírita, esquecendo-se que o mais importante é servir a Jesus, não é ser a, a estar vinculado a um cargo ou a outro. É tão importante o palestrante quanto aquele irmão que faz a higiene das dependências. Esses conceitos, aos poucos, vão amadurecendo em nós. E quando André finaliza, Pai, seja o que quiseres, e não o que eu quero, não é? É muito importante a gente lembrar daquele mantra de Sai Baba que o Divaldo Franco repetia muito para que nós pudéssemos alicerçar em nós esses conceitos. Entrego, confio, aceito e agradeço. Sabemos que no tempo certo o Pai vai permitir que as coisas melhorem. Vamos aceitar, ter confiança no Pai, que é tudo isso que nós precisamos. Muito amor no nosso coração, muita paz para todos nós, para que tenhamos essa clareza de raciocínio e não soframos à toa, não é? Oremos e vigiemos sempre. Agora, vou passar a palavra para a nossa querida Vânia para a magnetização da água. Prezados companheiros, vamos lembrar a importância de tomarmos a água magnetizada como um medicamento. Uma quantidade equivalente a uma pequena xícara de café 3 vezes ao dia irá nos auxiliar a recompor aquilo que está faltando, seja do ponto de vista físico, psíquico, emocional e espiritual. Então vamos pedir a Jesus, médico de todos nós? Jesus, mestre e médico de nossas almas, aqui estamos, Senhor, pedindo, sejam colocados nas águas os remédios de acordo com as necessidades de cada um. Remédios que os médicos da terra não conhecem, mas que pedimos sejam colocados, ou que nós mesmos possamos doar os fluidos,
a fim de que eles sejam manipulados pelas equipes designadas para transformá-los na medicação de que nós precisamos, a fim de que nós nos sintamos fortalecidos, encorajados para prosseguirmos em nossa jornada diária de aprendizados e desafios. E assim, Jesus, certos do seu amor, nós agradecemos e caminhamos para o final de nosso encontro de hoje, desejando a todos muitas bênçãos para os dias que se seguem, muita luz para que haja mais harmonia, mais equilíbrio, mais diálogo em nossos lares, porque o nosso lar é a nossa primeira escola. Então vamos pedir? Sim, Jesus. Ao chegarmos ao final de mais um Evangelho no Lar, queremos agradecer a Deus, a Jesus, a equipe espiritual, a direção espiritual do nosso Evangelho no Lar Online, pelo amparo, pelas boas intuições, pelo fortalecimento dos bons propósitos. E pedimos, Senhor, estender essas bênçãos para todos aqueles que nos acompanham, encarnados e desencarnados, para o planeta Terra, pela paz no mundo, para toda a humanidade encarnada e desencarnada, enfim, Senhor, que todos nós possamos, nesse instante, ser envolvidos nessas doces vibrações que nos fortalecem a fé, a coragem, o bom ânimo, de que todos nós necessitamos para enfrentar, Senhor, os desafios, o aprendizado, as dificuldades diárias. Que os nossos benfeitores espirituais e o nosso mentor estejam conosco, nos amparando, nos dando as boas intuições, nos guiando, a fim de que aproveitemos todas as oportunidades de fazer o bem, de trabalhar pela nossa renovação íntima e de buscarmos o conhecimento para a nossa libertação espiritual. E assim, Jesus, em seu nome, nós damos por encerrado o nosso encontro de hoje. Que assim seja, graças a Deus.